Hora de conversar com o Carlos Andreasa. STF decide responsabilizar as Big Techs por conteúdos publicados por usuários em redes sociais. É a grande notícia desta quinta-feira, né, repercutindo hoje. E eu quero ouvir a repercussão na voz de Andreasa. E aí, Andreasa, que tal a decisão por 8-3? Fala, Megali, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. Bom dia. Olha, Megali, eu preciso falar mais de forma do que de conteúdo aqui. A gente pode ficar longamente discutindo aquilo que foi, afinal, regulamentado, legislado pelo Supremo Tribunal Federal. Mais importante para mim, porém, é a forma, o jeito como a coisa aconteceu. Eu, como jornalista, como ativo na sociedade, no debate público, eu participei do debate que culminou em 2014 com a criação do Marco Civil da Internet. Foi um exemplo, uma memória exemplar da atividade legislativa e das trocas, né? O Marco Civil da Internet, porque a lei existe, ao contrário do que quer fazer supor o Supremo Tribunal Federal, o Marco Civil da Internet, de 2014, é produto de um debate na sociedade muito intenso e rico, que produziu essa legislação. Produziu essa legislação no lugar correto, no Parlamento, no Congresso. Agora, mais de 10 anos depois, com repercussão geral, diante de 2 casos concretos, o Supremo, para além de cumprir a sua obrigação, e ninguém está dizendo que o Supremo não tem de cumprir a sua obrigação. O ministro Barroso, presidente do Supremo, muitas vezes rebate um espantalho. Um problema que não existe. Ninguém está dizendo que o Supremo não deve exercer o controle de constitucionalidade. Que o Supremo, que tem o direito que tem a prerrogativa de errar por último, ninguém está dizendo que o Supremo não deve examinar os artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet e não declarar a inconstitucionalidade se assim for o caso, se assim eles considerarem. Esse é o papel, inclusive o de errar por último, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. O que não dá, e esse é o problema falando da forma, o que não é aceitável é a Corte Constitucional criar regras, legislar, regulamentar, chamando isso de tese, depois de uma reunião a portas fechadas. Como se fosse uma bancada de um partido, fechando questão, criando consenso sobre uma matéria. E isso, essa atividade legislativa, essa forma viciada, doente, com que se comportou e tem se comportado o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu vou chamar as coisas como elas devem ser chamadas, porque comigo o papo vai ser reto sempre, o Supremo ontem anunciou, aliás, na véspera, ao fim da sessão de quarta-feira, o ministro Barroso anunciou: eu estou suspendendo esse julgamento para que a gente possa resolver internamente qual será a nossa tese. Cada um dos ministros apresentou publicamente a sua ideia de como deve ser a legislação. E a lei existe, o Marco Civil da Internet existe. E se é o caso, se ele tem problema, se devemos atualizá-los, deveria ser feito no Parlamento. Cada um apresentou as suas teses de como deve ser a legislação. E aí, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ontem de manhã, a portas fechadas se reuniram os 11 que não tem um voto para fazer isso e decidiram entre eles qual seria a regra. A regra de responsabilização doravante sobre redes sociais. Nem interessa para mim aquilo que eles decidiram. Se poderia ser pior, e poderia, sempre pode, e sempre se pode piorar porque os precedentes ficam abertos. O que me interessa aqui é que isso aconteceu e se está tratando como algo natural. Como se a lei não existisse, eu repito, a lei existe. O Barroso falou como se a lei não existisse. E como se não houvesse o parlamento. Se reuniram ontem a portas fechadas, os ministros do Supremo, para decidir, fechados, não submetidos ao escrutínio da sociedade, não em sessão. Seria um constrangimento, como foi aquela sessão em que eles decidiram quantas eram as gramas para porte ou tráfico de maconha, ficaram pesando na balança quantas gramas de maconha seria isso ou aquilo, porque não tem apetrecho para atividade legislativa, não que nossos legisladores sejam grande coisa, mas lá é o lugar. Dessa vez resolveram evitar o constrangimento da exposição do debate legislativo e resolveram no almoço, no gabinete do presidente do Supremo, e depois foram para a sessão, para o ministro Dias Toffoli chorando, apresentar a tese legislativa do Supremo. A forma importa. É o que eu tinha a dizer sobre isso. Muito bem. Ô, Andreasa, o que temos na agulhinha hoje? Olha aí, temos Dominguinhos.
Pedras que Cantam, vocês não estão no Junino? Não, mas pera, que dominguinho. delícia. Dominguinho dá pra gente. A gente pode fazer ao vivo, não? Não, agora não dá. Não dá? A sanfona descansou. Sanfona tá onde? Não, Sanfona a sanfona descansou? tá Que pena, descansando, não, hein? não dá. Senão a gente fazia ao vivo, Dominguinhos. Ó, quem te faz? Quer que faça? Quer que tente ao Vamos vivo? tentar? Ou quer Sandro colocar Badaró o deve tá playback? xingando lá Conseguimos, hein, Andreasa? Vambora, gente. Pode bora ser com ao vivo? Pedras que Cantam. Pô, tô aqui pra Pedras isso. Pedras que cantam? Tá no Rola? servo? Pedras Gente, que essa cantam. é demais. Então, para o É Andreasa! demais, é demais. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem é pobre tá com fome, mas quem tem nome tá no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o mundo não é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Aê! Pegou no Quem susto, hein? sabe faz ao vivo, Andreasa! Na Obrigada. segunda. Andreasa de férias, a partir de hoje até a volta, meu irmão. Volto dia 14 pra Queda da Bastilha, que é possível no Brasil também. Tchau, meus amigos.